Olá, queridos ouvintes! Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 28 com o tema Escritores. Eu sou Marina e farei o estudo com vocês. Então vamos lá para a leitura do nosso texto. Inicia com uma passagem em que Jesus nos fala: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Isso está em Marcos, capítulo 12, versículo 38. E o texto de Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida diz o seguinte: As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, esse é o texto de Emmanuel aqui na obra, e nós vamos conversar um pouquinho sobre quem são os escribas, né? O que nós podemos entender por escribas, porque que, de certa forma, Jesus nos advertia a respeito dos escribas e da postura que eles tinham naquela sociedade, e também buscar fazer uma compreensão mais atualizada desse contexto, né? Quem são os escribas dos dias de hoje? Né? O que podemos entender a respeito da intelectualidade no mundo atual, né? E de que forma isso impacta no nosso progresso moral, na nossa evolução como um todo. E aí nós vamos nos lembrar que lá na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos na introdução da obra um destrinchamento que Kardec fez a respeito de alguns conceitos, fariseus, escribas, e aí ele vai trazendo uma série de conceituações para que a gente entenda melhor o Evangelho. E lá nos escribas ele nos fala assim, na obra de Kardec: nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes do exército de judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles voltavam aos inovadores. Por isso, Jesus os confundia na mesma reprovação. Então, Jesus nos advertia a respeito dos escribas, da mesma forma que ele nos advertia a respeito dos fariseus, porque era uma classe dominante, né, dentro da tradição judaica. Eles eram considerados como figuras muito importantes na tradição judaica, na teologia dos judeus, e eram considerados doutores da lei. E ambos, tanto os fariseus quanto os escribas, eles tinham essas características relacionadas a uma grande vaidade, a uma aristocracia religiosa, de orgulho, de ânsia de dominação, né, de soberba, e não tinham
como Jesus falava, eles não carregavam dentro de si a fé sincera. Ostentavam, na verdade, as expressões, as manifestações exteriores. A questão do status, né, social, da vaidade, do desejo de superioridade em relação às outras pessoas. E essa é a principal questão colocada por Jesus, porque Jesus, ele prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades de coração. E aí, como nos lembra Paulo nas cartas, né, nas suas epístolas, que no caso o ensinamento de Jesus, a trajetória de vida de Jesus era nos ensinar, né, que deveríamos preferir o espírito que vivifica ao invés da letra que mata. E isso se aplicou em toda a sua missão, né, em toda a sua trajetória. E por isso ele tentava nos mostrar a hipocrisia do farisaísmo, a hipocrisia dos escribas. E é nesse sentido que nós devemos ter cuidado com esse excesso de intelectualismo, com esse excesso de vaidade e de supremacia, de superioridade de determinadas classes intelectuais em detrimento das demais pessoas. Lembrar aqui que Jesus não condenou os fariseus, não condenou os escribas, não condena a ciência ou o conhecimento, mas sim o que ele condena é essa postura de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Isso sim, Jesus condena. E principalmente Jesus faz nos advertir para que não tenhamos essa postura, para que não sejamos repletos de ciência e de conhecimento, mas vazios de coração, vazios de sentido, vazios de humanidade. Então, antes de tudo, buscar desenvolver as propriedades da nossa moralidade, desenvolver as virtudes do coração. Era isso que Jesus nos ensinava e que o apóstolo Paulo também entendeu, e por isso que lá nas cartas aos Coríntios ele faz várias menções que nos faz compreender melhor ainda essa advertência de Jesus a respeito dos escribas, né? Quando ele fala, quando ele nos adverte naquela passagem sobre ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada teria. E ele também nos diz, ainda que conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, se não tivesse amor, nada seria. Então, do que nos adianta ter todo o conhecimento, do que nos adianta sermos doutores, termos toda a intelectualidade, se estivermos vazios de fraternidade, vazios de compreensão, vazios de acolhimento, frios por dentro, né? Então, Jesus nos convidava a desenvolver essa humanidade, a desenvolver os nossos afetos, os nossos sentimentos, a buscarmos esse lado afetivo, afetuoso, fraterno, né? Porque isso é que nos une enquanto irmãos. Enquanto que a dureza das palavras, das escrituras, dos livros, poderia nos deixar cegos e carentes de humanidade, carentes dessa habilidade que é interrelacional, que é da vivência, que é do dia a dia. Então, se eu sou aquela pessoa que só me debruço sobre livros, eu caio em sério risco, né, de esfriar, de virar uma pessoa sem habilidades emocionais, sem habilidades comportamentais, porque a única coisa que eu faço da minha vida é buscar nos livros, é buscar conhecimento, e aí eu vou tendo um empobrecimento afetivo, vou me perdendo diante do que é a verdadeira necessidade de vivência humana, né? E nós só evoluímos do ponto de vista dos afetos, dos sentimentos, se nós buscarmos vivenciar isso, né? A gente só aprende a compreender compreendendo. A gente só aprende a amar amando. Então, quando o indivíduo ele se exclui dessa vivência, ele acaba entrando por uma via de empobrecimento afetivo, de frieza, né, e de ignorância quanto a essa perspectiva da inteligência emocional e das habilidades de vivências humanas. E aí Paulo ele continua retratando, né, nas epístolas, na carta aos Coríntios, sobre essa questão da letra que mata, né, e do espírito que vivifica. E aí ele fala que o qual Deus, no caso, nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra,
mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então a gente vê aí que Paulo compreendeu muito bem o que Jesus estava nos advertendo, né? O que Jesus estava nos explicando. Que nós, se entrássemos por essa perspectiva, né, dos escribas, das letras e dessa frieza em que muitas das vezes há nesse excesso de intelectualismo e que também nos aponta um caminho da vaidade, nós acabaríamos por morrer do ponto de vista espiritual. E que só a vivência espiritualizada, o desenvolvimento das nossas virtudes, das nossas potências espirituais, é que de fato nos vivifica. Precisamos então vivenciar a nossa humanidade, a nossa moralidade, né? E Jesus nos convidava a fazer esse exercício do amor sincero, da paz verdadeira, né? Da fé verdadeira, porque o desenvolvimento desses valores se dá na vida, se dá nas relações, se dá nesse aprendizado, nessa experiência existencial. E de nós entendermos, né, segundo essa narrativa aqui de Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, que na verdade os livros, eles são feitos por homens. E que enquanto houver homens imperfeitos, haverão livros imperfeitos. Então, nesse sentido, nós precisamos fazer aquele exercício de catar feijões. Sempre que nós pegarmos uma obra e sempre que nós lermos, há sim a possibilidade dessa obra, desse texto, nos trazer informações equivocadas, atrasadas, ou até mesmo informações que possam nos deteriorar o coração, nos fazer mal, nos afetar, né? Então, essa é a importância de nós termos o discernimento, de sabermos catar o que é coerente, o que não é coerente, né? De buscarmos fazer esse filtro, ao invés de absorvermos tudo, porque sendo os livros feitos por homens, com certeza corre o risco de ter falhas, né? De ter escritas decadentes e que podem também nos afetar e nos fazer mal. E por isso, Emmanuel nos adverte a buscarmos fontes que nos edifiquem, a realizarmos leituras repletas de ideais superiores que nos ajudem nessa ascensão e a nutrir a nossa alma, o nosso coração de coisas boas. Não sejamos, então, intelectuais ambiciosos, repletos de ideais vazios e de palavras frias. Sejamos, como nos orientou Paulo de Tarso, cartas vivas do Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas no coração. Então fica, meus amigos, essa mensagem do nosso Emmanuel, para que nós tenhamos cuidado com essa intelectualidade vazia e que tenhamos o verdadeiro compromisso com o desenvolvimento dos bens imperecíveis da alma. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 29. Paz a todos.